Bom, galera, eu vou gravar essa aulinha para vocês sobre a Revolução Industrial, então, para as turmas do 8º ano, né, que a gente está estudando esse tema. Eu resolvi gravar para vocês entenderem um pouco melhor sobre o processo, né, sobre o que é a Revolução Industrial, as consequências da Revolução Industrial, né, e como que aconteceu o desenrolar desses acontecimentos no processo, tá? O livro de vocês traz esse tema, né, a partir do 3º capítulo, que é a Revolução Industrial. Inclusive o primeiro capítulo ali, né, que aparece, vocês têm as imagens do filme Oliver Twist, que inclusive eu pedi para vocês fazerem assistirem o filme, né? E fez parte de uma atividade que eu tinha passado para vocês. Então, hoje eu trouxe uma apresentação pra gente, tá? Aqui, ó, essa apresentação aqui, que é sobre as consequências da Revolução Industrial. Então, o que foi a Revolução Industrial? O que aconteceu com a Revolução Industrial, né? Quais foram as mudanças? Então, a Revolução Industrial, ela consolidou o capitalismo, ou seja, ela fortaleceu o capitalismo industrial e ele permitiu o desenvolvimento de uma produção em larga escala, baseado no trabalho assalariado, com o objetivo de se obter lucro. Então, o que isso significa? Antes de nós termos esse processo revolucionário industrial, nós tínhamos algumas maneiras de nós fabricarmos as coisas, né? Então nós tínhamos o artesanato, que era uma das principais atividades, feita geralmente pela mesma pessoa. No caso, por exemplo, numa confecção de sapatos, por exemplo, né, nos sapateiros. Quem criava o modelo, cortava, costurava, colava o couro, fazia todas as atividades, era o próprio artesão, que era o dono da matéria-prima e das ferramentas. Então, a partir do século XV, com as grandes navegações, algumas mudanças nos mercados, principalmente na África e na Ásia, a gente vai ter um aumento da procura dos produtos europeus. Então, havia uma necessidade de se produzir mais em pouco tempo. Então, essa necessidade fez com que alguns países começassem a buscar novos métodos e maneiras diferentes para se estar aumentando a sua produção. Então, nesse contexto, tá, começa o que a gente chama de produção de manufatura. O que isso significa? A oficina e as ferramentas elas pertencem a um capitalista e a um trabalhador ou alguém faz a parte do trabalho em si. Então, alguém tem o poder econômico e o outro trabalha para essa pessoa. Então, depois das criações, principalmente das indústrias movidas a vapor, que foi uma das grandes coisas, grandes ferramentas que surgiram, né? Começa então o que a gente chama de produção de maquinofatura, tá? Então, as mudanças causadas pela Revolução Industrial, elas transformam principalmente as relações sociais, produtivas e culturais, não só na Inglaterra, mas no mundo todo. Mas a Inglaterra ela vai ser o berço dessas transformações. Então, homens, mulheres, crianças e vários países, né, tiveram de fazer adaptações a esse novo mundo mecanizado. Isso produziu uma diversidade cultural e econômica muito grande. Então ocorreram transformações nas cidades, no campo, a quantidade de máquinas, de implementos, de trabalho, tudo isso acabou mudando com a chegada da maquinofatura e de algumas mudanças, tá, na indústria. Então, mudanças no trabalho. Cotidiano da vida dos trabalhadores, as fábricas elas se localizavam nas cidades. Isso, consequentemente, exigia uma saída das pessoas do campo para as cidades para poder trabalhar nessas empresas. Então,
Geralmente os trabalhadores eles ficavam ao redor dessas fábricas, né, ou próximo delas. As regiões industriais elas funcionavam e ainda funcionam, né, como polos de atração de contingentes populacionais. O que isso significa? É que a tendência das pessoas é virem para onde tem emprego. Então as pessoas começam a sair lá do campo, né, da agricultura, e vir para as cidades buscando uma nova alternativa de vida. Isso é uma das mudanças sociais que esse tipo de trabalho acaba trazendo, tá? Então, com o desenvolvimento industrial, houve um grande deslocamento da população para as cidades. No caso, na Inglaterra especificamente, ela foi uma política de cercamentos que contribuiu para isso. Porém, no caso, né, em países como a França, o processo também ocorreu. De acordo com o historiador Lewis Mumford, no início do século XIX, a Inglaterra tinha uma população de cerca de 9 milhões de habitantes, enquanto a França era formada por 27 milhões de habitantes. Já por volta do ano de 1930, a Inglaterra contava com 40 milhões de habitantes e a França com 42 milhões de pessoas. Então, esse processo de industrialização aconteceu em vários países. A gente destaca um pouco a Inglaterra porque ela foi a pioneira. Por que ela foi a pioneira? O que isso significa? Que ela foi um dos primeiros países a desenvolverem as primeiras máquinas a vapor, né? Foi também a primeira vez que viram as fábricas. Então, quais foram os fatores que fizeram com que a Inglaterra ela fosse uma pioneira? Primeiro, o dinheiro acumulado, capital acumulado, né? Principalmente por causa das navegações que a Inglaterra fazia. Mão de obra farta e barata, então tinha muitas pessoas, acabava tendo uma mão de obra barata para que essas empresas, né, os camponeses, acabavam obrigados a se mudar para a cidade e trabalhar nas indústrias. A existência de minas de carvão e ferro, que era necessário para a indústria, né, matéria-prima para a indústria. A força do puritanismo, que era a ideia de se não condenar o lucro, né, fazer com que as pessoas... A ideia de ter bênçãos divinas com o trabalho, né, fez com que essa força de trabalho fosse maior. E a Revolução Gloriosa, que nós já estudamos anteriormente, que trouxe uma instabilidade política na Inglaterra. Tá? Então, com essas características, né, a Inglaterra ela vai ser uma das primeiras a desenvolverem essa indústria, né? Principalmente a indústria têxtil. Os centros urbanos eles não tinham condições de absorver todas essas pessoas que estavam vindo. Então acabou fixando na periferia das cidades, formando o que eles chamam, no caso que alguns sociólogos chamam, né, de cinturão da pobreza. Por quê? Porque ficava à margem das cidades, né, em que as pessoas acabavam se estabelecendo ali. A sociedade industrial ela se caracterizou por grupos de burgueses, pessoas mais ricas, detentores do meio de produção, ou seja, os donos dessas empresas, instalações, donos das máquinas, da matéria-prima, e de proletários que constituíam a força de trabalho e eram assalariados. Então as pessoas, existia o burguês, que era o dono da empresa, e tinha ali as pessoas que trabalhavam para essas empresas, que aí nós temos a força de trabalho e eles eram assalariados, certo? As condições de vida e de trabalho das pessoas, né, elas eram precárias. Não existia várias leis de trabalho como nós temos hoje. Não tinha descanso, não tinha direito a férias. Os trabalhadores eles ficavam de 14 a 16 horas por dia nas fábricas e nas minas, né, extraindo carvão e minério de ferro, em ambientes com pouca higiene ou sem ou nenhum tipo de proteção ou garantia para os seus familiares em caso de acidente ou morte. Então não existia nenhum tipo de lei que defendesse, né, o trabalhador nesse período. O desemprego era uma constante ameaça para o trabalhador, principalmente as pessoas que vinham do campo para a cidade, né, por causa dessa mudança do trabalho. Caminho para ampliar os lucros da burguesia em razão do baixo salário pago a ele. Para diminuir ainda os salários, empregavam-se mulheres e crianças, que recebiam entre 1/3 e metade do salário de um homem.
Quanto mais mulheres e crianças houvessem no mercado de trabalho, maior era o índice de desempregados entre a população masculina adulta. Então, isso também influenciava no trabalho dos homens, né? Dentro de todo esse processo, nós temos também um aumento populacional. Então, com o desenvolvimento da indústria, houve um grande deslocamento da população do campo para as cidades. Na Inglaterra, né, especificamente, que foi a política dos cercamentos que contribuiu para isso, e muito para a ocorrência dessa mudança, alguns países como a França, o processo também ocorreu. Então, dentre essas mudanças, né, com o aumento da população. Agora, quais foram as consequências com essa inovação das máquinas? Então, nós tivemos algumas consequências disso. Primeiro, a classe operária ela via-se obrigada a adaptar os ritmos das máquinas. Eles não estavam acostumados a trabalhar em indústria, mas eles acabaram se obrigando, né, a se adaptar a esse novo modelo. E a cada inovação tecnológica desenvolvida no sistema industrial, né, eles tinham que se adaptar. Muitas vezes os trabalhadores eles se revoltavam com as invenções das máquinas. Por quê? Porque as máquinas acabavam tirando muito emprego, né? Enquanto 10 pessoas trabalhavam para fazer um processo industrial, se colocava uma máquina que uma pessoa operava e fazia tudo. Então, o número de desempregados ele acabou crescendo bastante. E algumas dessas atividades que antes utilizavam pessoas para fazer, as máquinas começaram a fazer sozinhas. E, no caso, o trabalho de 9, 10 homens, uma máquina fazia. Então, podemos mencionar como um exemplo, nesse período, o movimento ludista. O que foi o movimento ludista? Os trabalhadores eles pregavam a destruição das máquinas porque eles consideravam as máquinas culpadas pela condição de emprego e miséria desemprego e miséria que as pessoas estavam passando. Então, esse movimento ludista teve uma abrangência muito grande dos trabalhadores. Eles começaram a invadir as indústrias e destruir as máquinas como forma de protesto, né? Para que uma tentativa de serem ouvidos, né? Eu coloquei aqui para vocês, tem até no YouTube ali um videozinho, né? Até um jogo, o pessoal que gosta de jogar aí entende um pouco mais, né? Tem esse aqui que é o Sindicato, que eu acho que o nome é Assassin's Creed, acho que é isso, né? Se eu falar errado aí, vocês não vão rir aí não, né? Esse jogo até tem também da Revolução Francesa, que depois eu vou mostrar pra vocês. Até eu tenho um trechinho da introdução desse jogo. E também tem dessa parte do sindicato, porque está relacionada à Revolução Industrial, que os trabalhadores eles começaram a organizar os movimentos para defender os seus direitos. Então, surgindo os sindicatos e as ideias de alguns pensadores que propunham um novo modelo econômico. E aí surgem algumas ideias, como o socialismo e o anarquismo, né, que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Mas dentro desse contexto aqui que a gente vai ter algumas ideias. Eu tinha pedido para vocês assistirem o filme do Oliver, né? Oliver Twist. Nesse período, o trabalho infantil ele era muito bem, assim, vamos dizer assim, era avisado porque eles pagavam menos para as crianças e exigiam a mesma produção de um adulto para as mulheres também, né? E o trabalho ele representava uma realidade na época. As condições de trabalho também eram precárias, né? Além de eles trabalharem muitas horas por dia nas fábricas, era um ambiente sem higiene, o trabalho ele era pesado. Essas crianças fossem órfãs ou não, as crianças eram submetidas ao trabalho para sustentar ou para ajudar suas famílias. E o resultado disso foi o alto índice de mortalidade infantil, além de doenças que acabavam atingindo as crianças, né, tanto na parte física como também na saúde mental das crianças. Bom, além dos impactos que a gente já tinha citado, que eu citei anteriormente, né, as mudanças com relação à industrialização,
a manufatura, a maquinofatura, né, o pioneirismo inglês. A gente também tem os impactos no meio ambiente. Por quê? Além do aumento da população e das condições precárias de trabalho, a Revolução Industrial ela também devastou o meio ambiente, de certa maneira, porque houve uma exploração muito rápida, né, e sem tantos cuidados com o meio ambiente nessa exploração. Inicialmente é preciso considerar que as cidades elas não tinham estrutura para receber tantas pessoas. E não havia ainda também um local reservado às fábricas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aqui na nossa cidade, né, os lugares onde é para fazer, onde para construir a indústria, onde você monta a tua empresa, né, os distritos industriais. Até alguns anos atrás, aqui na nossa região, ou mesmo no Brasil, não se tinha esse cuidado, né? Nesse período também não se tinha esse cuidado de separar a indústria das casas das pessoas, né? E um local reservado para as fábricas. Então elas eram construídas sem planejamento. Assim, em muitos casos, os trabalhadores moravam ao lado ou próximo das fábricas, o que era extremamente prejudicial para a saúde deles. Por quê? A poluição sonora, os ruídos das máquinas, a própria fumaça produzida, né? Tudo isso acabava prejudicando também, de certa maneira, um impacto social das pessoas que moravam nessa região das indústrias. Além disso, as casas também não tinham estrutura ou planejamento adequado para a construção. Quando próximas às fábricas, elas se misturavam ao terrenos com lixo, detritos industriais, não existia o acesso sanitário, né, o esgoto, ou seja, era tudo jogado, né, a céu aberto, próximas às fábricas. O odor desagradável, né, colaborava também para a proliferação de doenças, rato, barata, todo tipo de animal que a gente pode imaginar no meio desse contexto, né, facilitando o contágio de doenças e ainda aumentando, né, a mortalidade das pessoas. E para piorar a situação, o ar ficava ainda mais poluído em razão da queima do carvão, que era utilizado nas fábricas para a produção de energia, né, que era o que impulsionava as máquinas. Uma outra questão importante, que é a mudança na noção de tempo. Mais do que mudanças socioeconômicas, a Revolução Industrial ela também trouxe verdadeiro impacto cultural. Antes da industrialização se prevalecia o tempo da natureza, né? O amanhecer, o anoitecer, a passagem das estações do ano, as semeaduras e as colheitas, né, se baseavam nesses fenômenos naturais, o tempo. Essa medição de tempo ainda é realizada entre alguns povos que mantêm uma cultura tradicional, né? E alguns povos originários brasileiros ainda utilizam atividades cotidianas como festas e rituais, embora muitos já tenham acesso a um tempo de relógio. Mas nesse processo da industrialização, o tempo do relógio ele começou a ser muito mais importante e as pessoas começaram a se basear mais nesse tempo cronometrado, porque as indústrias elas dependiam disso, de horas de trabalho, de quantidade de produção, quantas peças eu produzo em tantas horas. E a mudança da noção de tempo ela acabou se transformando também com a Revolução Industrial, que até hoje o nosso modelo, né, a nossa base do nosso dia a dia, do diário, está onde? Está no nosso relógio, no horário que a gente utiliza, né, o horário que você vai para a escola, o horário que você sai da escola, que você vai para sua casa, ou quem tem um trabalho fixo, o horário que vai para o trabalho, que sai do trabalho. Então essa mudança na noção de tempo, ela veio também com a Revolução Industrial. Então o surgimento das fábricas, de um novo modo de produzir, se passou a privilegiar uma produção eficiente em menos tempo. Houve uma transformação na forma de perceber, usar e medir o tempo. Então é preciso agora controlar a produção para que se alcance larga escala. Então, nesse contexto surge o tempo da fábrica, né, que é o que eu estava explicando para vocês. O tempo ele ganha sentido monetário, aí que vem aquela frase, né, tempo é dinheiro. E o uso do relógio ele ganha força também, as pessoas começam a utilizar mais o relógio
Claro que era mais a burguesia utilizava, né? Mas essa noção de tempo que mantém ainda hoje, ele está relacionado ao trabalho, né? À industrialização. Bom, gente, essa é um pouquinho da revisãozinha que eu queria fazer com vocês. Tem um vídeo, ó, eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas ó, aqui ó, tem aqui a descrição, tá? Que é uma paródia sobre a Revolução Industrial. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês podem procurar no YouTube que tem lá. E eu quero que vocês assistam, é uma música bem dinâmica, bem interessante e fala bastante sobre esse processo da Revolução Industrial, tá? Hoje é isso, eu tenho uma atividade para vocês fazerem no livro didático. Vocês podem, eu acho que já está até postada lá para vocês fazerem. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, que a gente vai conversando, tá bom? Valeu, galera, um abraço para vocês, até a próxima aula.